Bom dia a todos. Nesta aula nós vamos abordar então o tema sobre equilíbrio térmico e transferência de calor. Nossa aula 5. Então, nessa aula nós vamos ver o resultado da atividade que vocês fizeram no dia 7, que era para entregar até o dia 14, ou dependendo da turma, o dia 15, tá? Então, essa atividade, na verdade, é uma prática, né? Não existia a resposta certa ou errada, e sim aquilo que tu estava sentindo. Vocês deveriam, então, registrar primeiramente a temperatura do ambiente, né? Nós temos aqui, nesta turma específica, que é o segundo B, tá? Várias temperaturas, de 16 até 29 graus, tá? Então, a temperatura média ali dos 24, 23, ok? Então, o que deveria ser feito? Encostar em vários objetos, tá? E ver a sensação térmica, se era menor, né, maior ou de mesma temperatura que o ambiente, tá? Para ter essa noção. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, analisar nas três turmas, mais ou menos, os objetos, tá? Para a gente ter esse parâmetro aqui. Primeiramente, a madeira, tá? Na primeira turma aqui, né, a maioria respondeu que é de mesma temperatura do ambiente. Tranquilo. Alguns responderam que a temperatura era maior que o ambiente, né? E outros responderam que era menor, mas a maioria disse que era a mesma temperatura. Já na turma do segundo A, tá? A maioria respondeu que estava menor que o ambiente, tá? Poucos foram, apesar de que a diferença é pouca, né? 5 responderam que a temperatura era a mesma. Como a turma é menor, então nós temos resultados diferentes. E aqui no segundo C, nós temos então um empate, né? A turma ficou dividida nessa situação aqui, em que responderam que era a mesma temperatura, tá? E outros disseram que a temperatura é menor que do ambiente ao encostar na madeira, a sensação que tiveram ao encostar na madeira, tá? Mas o que acontece quando a sensação é com alumínio? Veja, né? Há uma diferença muito grande. Parece que aqui não existe muita dúvida. A maioria responde que a temperatura do alumínio é menor que do ambiente. E isso nas três turmas, veja. Tá? Quando se fala do metal, né, realmente a sensação que nós temos ao encostar no metal é de que ele está numa temperatura menor. Tá? No vidro não é muito diferente. Veja, vidro, né, a maioria que respondeu que a temperatura era menor. Aqui na outra turma também foram 11 que responderam. Na turma do segundo A, né, 9 responderam, né, e apenas 4 ficaram aqui dizendo que era a mesma temperatura do ambiente. Já o concreto, né, isso vai variar bastante também. Mas nessa turma, né, a maioria disse que era maior que a temperatura do ambiente. Já nessa turma do meio aqui, em relação ao concreto também, o maior ganhou. E na turma do segundo B, ainda continuaram achando que a temperatura do concreto era menor que do ambiente. Agora, em relação ao azulejo, tá? Também parece não ter muita dúvida. A maioria responde que a temperatura do azulejo é menor que do ambiente. Tá? Veja, 12 aqui também. E aqui 14. Tá? Em relação ao tecido, então nós temos umas três tipos de matéria para analisar. No tecido fica a dúvida, né? Mas aqui a maioria ainda achou que era a mesma temperatura do ambiente. Aqui a maioria achou que é a mesma temperatura do ambiente. E aqui também. O plástico também fica bem indeciso, mas aqui a maioria achou que era menor que o ambiente.
Aqui teve um empate, né, entre maior e a mesma temperatura. Aqui teve um pouca diferença, né, mas aqui acharam que era menor que a temperatura do ambiente. E o isopor? Tá? O isopor aqui, a maioria realmente achou que é a mesma temperatura do ambiente. Quando a gente encosta no isopor, né, a sensação que a gente tem. Aqui, por pouco, ele ganhou, que seria maior. E aqui também, a maioria achou que a temperatura do isopor é a mesma que a temperatura, né, do ambiente no momento. Veja que não importa muito a temperatura que estava no local, porque a sensação térmica é a sensação que tu vai ter, né? Não depende muito das temperaturas que estavam, porque elas não variaram muito. Aqui, no caso dessa turma de 14, né, a 31 graus. Na turma do meia variou de 20 a 31 graus, tá? As temperaturas que vocês mesmos registraram no momento, que vocês pesquisaram no momento, tá? Então, aqui não tem muita diferença, fica sempre essa dúvida. Mas a pergunta que eu deixo aqui é realmente a temperatura dessas matérias realmente estavam mais alta que a temperatura do ambiente, mais baixa, ou estavam a mesma? Né? Qual que é a definição? O que que a física nos diz em relação a isso? Tá? E é isso que nós vamos apresentar na aula de hoje, certo? Então, para responder esse questionamento, se esses objetos estavam ou não estavam na mesma temperatura do ambiente, nós precisamos de algumas definições. O primeiro deles é o equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico. Quando que é atingido esse equilíbrio? Quando os dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Então, eu posso dizer que se as duas substâncias, o ambiente, o ar atmosférico, né, a temperatura que vocês registraram no momento estiver na mesma temperatura, ou se os objetos que vocês encostaram estavam na mesma temperatura do ambiente, então significa que eles estavam em equilíbrio térmico um com o outro. Mas estavam? Vamos ver. Outra definição, que calor designa troca de energia entre os corpos, enquanto temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Isso nós tínhamos visto na aula anterior, a respeito de temperatura, que ela é nada mais, nada menos do que o grau de agitação das moléculas. E o calor, na verdade, é a energia em trânsito, a energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Aqui ainda explica melhor que o calor é caracterizado pela transferência de energia térmica, que flui sempre do corpo que está com a maior temperatura para aquele que está com a menor temperatura, isso quando há diferença de temperatura entre eles. Então, essa transferência vai ocorrer enquanto a temperatura deles for diferente. No momento que eles atingirem a mesma temperatura, essa transferência vai cessar, vai parar. Então, os objetos que vocês encostaram, a temperatura da mão de vocês é a temperatura do corpo, 36, 37 graus Celsius. A temperatura do objeto que vocês entraram em contato estava realmente a temperatura do ambiente, 24, 26, 30 graus Celsius? Vamos ver. Aqui nós temos representado dois corpos, então nós representamos aqui um corpo numa temperatura maior. Normalmente a gente utiliza a cor vermelha para as cores quentes, cor azul para as cores frias. Bom, o azul é uma cor fria, né? Então a definição é apropriada para o momento.
Então, dois blocos estão em contato um com o outro. Digamos que eles sejam de mesmas dimensões e de mesmo material, porém as temperaturas diferentes. Nós procuramos representar aqui que este bloco aqui, esse objeto, está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Este está na temperatura de 20 graus Celsius. Segundo a definição que nós vimos anteriormente, vai haver transferência de energia de um para o outro. Essa transferência vai acontecer do corpo que está na maior temperatura para o corpo que está na menor temperatura. O que nós observamos aqui, bom, são corpos sólidos, né? A princípio, na nossa visibilidade, parece que eles estão em repouso, mas as partículas que os compõem, a gente sabe, né? As moléculas, os átomos, elas não estão em repouso, elas estão em constante vibração. Então, a gente, agora, como se a gente estivesse enxergando o interior, né? De uma forma microscópica, esses objetos. Então, vai continuar havendo essa transferência de energia do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está na menor temperatura. Aqui procuramos representar, bom, essas partículas estão, né, uma velocidade maior, e embora aqui a gente representou com a mesma velocidade, mas pode ser que elas estejam em velocidades diferentes, e aqui, como está na menor temperatura, então representando com uma velocidade menor. Tá? Então, vai começar a haver essa transferência de energia deste corpo para este, que está numa temperatura menor. E o que que acontece? Tá? À medida que vai transferindo energia, este aqui está perdendo energia, esse está recebendo. Então, a temperatura dele vai diminuindo, a do outro vai aumentando, né? O grau de agitação das partículas deste corpo vai diminuindo, o grau de agitação dessas partículas vai aumentando. E isso vai acontecer até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Tá? E aí sim, eles vão estar na mesma temperatura, o grau de agitação das partículas será o mesmo e cessa a transferência de energia entre eles. Não vai mais haver a transferência de energia, porque os dois atingiram a mesma temperatura. Certo? Mas agora vamos analisar os objetos que estão ao nosso redor, por exemplo, numa sala de estar, que é provavelmente, né, o local onde vocês fizeram o experimento. Tá? Vamos supor que a temperatura estava 24 graus Celsius, temperatura do ambiente. Essa temperatura do ambiente significa que o ar que estava preenchendo este local está a 24 graus Celsius. E quanto tempo faz que todos os objetos estão em contato com esse ar atmosférico? Bom, desde que eles foram colocados ali. Então, o vidro que está em contato com o ar, se já faz muito tempo que ele está ali, ele vai ter entrado em equilíbrio térmico com o ar. Então, que temperatura ele tem que estar? 24 graus Celsius. Por quê? Porque se as temperaturas fossem diferentes, haveria transferência de energia, né, do objeto que está na temperatura maior, ou do ambiente para o vidro, ou do vidro para o ambiente, até que os dois atingissem a mesma temperatura. Mas como eles já estão aqui em contato há muito tempo, então esse equilíbrio já foi atingido. Tá? Assim como o tecido do sofá, como a lajota, como a madeira dessa mesa, tá? Como o vidro da janela. Então, tudo que você encontrar no ambiente vai estar à temperatura do ambiente, porque já está em equilíbrio térmico, porque eles foram colocados ali, né, há muito tempo. Claro que se você retirar um objeto do congelador e colocar aqui no ambiente, vai demorar um certo tempo até ele entrar em equilíbrio, mas não era o caso, né, do nosso experimento. Agora, o corpo humano não, ele tem uma fonte, né, que garante, né, a temperatura corporal de 37 graus.
né? E aí a sensação que nós temos de frio ou de calor é justamente devido a isso. À medida que a temperatura do ambiente que nós estamos está muito menor que a temperatura do nosso corpo, que é 37 graus, o que vai acontecer? Quanto maior for a diferença de temperatura, né, maior vai ser a transferência, mais rapidamente tu vai perder energia para o ambiente, e é essa perca de energia que te dá a sensação de frio. Então tu vai começar a sentir frio. Quando a temperatura do ambiente estar maior que do nosso corpo, né, ou aproximada até às vezes, nós temos ação de calor. Por quê? Porque é o ambiente que está transferindo energia para o nosso corpo. Agora, no momento que tu encostou no objeto, a temperatura da tua mão estava a 37 graus e o objeto estava a 24, que é a temperatura do ambiente, tá? Vai haver transferência de energia da tua mão para o objeto. Mas aí o que explica tu ter a sensação de que o vidro, né, estava a temperatura menor, isopor, tecido, madeira estava a mesma temperatura do ambiente? Por que essa diferença, então? Vamos ver. Essa diferença está na classificação da matéria. Tá? Então a gente sabe que tem matérias que é consideradas isolantes térmicos e determinada espécie de matéria é condutor de calor. Tá? Então, madeira é considerada, madeira, isopor, tecido, é considerado isolante térmico. Os metais em geral são considerados bons condutores de calor e também de eletricidade, que não vem ao caso agora. Então, o que acontece quando nós encostamos? Por que ele é considerado isolante térmico? Porque ele tem dificuldade de conduzir essa energia térmica, de transferir essa energia. Por que o metal é considerado bom condutor? Devido às suas características químicas, né? A gente estuda isso na química, das suas partículas, né? Da distribuição eletrônica, questão dos elétrons livres. Ele é um bom condutor de calor, a energia é transferida facilmente. Tá? Então, quando você encosta na madeira e no metal, tá? Aqui está a diferença. No metal, essa energia é transferida, né? Se a tua mão está na temperatura maior, né, que do metal, que era o caso, essa transferência vai ocorrer rapidamente até atingir o equilíbrio térmico. Quando atingir a mesma temperatura, então vai cessar essa transferência. Mas na madeira, isso ocorre de forma muito lenta. Né? Isso explica por que panelas, por exemplo, que são feitas de metal, o cabo tem que ser feito de um material diferente, em muitas situações. Né? Porque ao pegar no cabo da panela, tu não vai queimar a tua mão. Por quê? Porque ele é feito normalmente com um material que é isolante térmico, que tem a dificuldade de transferir esse calor, ou madeira, ou uma espécie de plástico. Tá? Mas o metal é um bom condutor de calor. Então está aqui a diferença, que nós temos essa sensação de que está numa temperatura menor, justamente porque a transferência ocorre de forma muito rápida. A gente perde energia muito rápido, né? E aí a gente tem essa sensação que ela está numa temperatura menor. Tá? Então, um exemplo é que quando você vai, no inverno, por exemplo, você vai lavar a louça, a temperatura da água está a temperatura do ambiente. Digamos que esteja lá os seus 5 graus Celsius, a temperatura do ambiente. Então, a água vai estar a 5 graus Celsius. A tua mão vai estar a 37. A diferença é bastante grande. Então, logo que tu coloca a mão debaixo da água, tu vai sentir muito frio. Ela vai ficar vermelha. Mas, depois de um certo tempo debaixo da água, dá a sensação de que aqueceu a água. E a água realmente aqueceu? Não, porque a água ali, se for na torneira, ela vai estar
constantemente escorrendo, e a água vai continuar a temperatura de 5 graus, mas a tua pele que está ali, né, constantemente, não vai dar tempo dela ser aquecida pelo organismo, e a temperatura dela vai resfriar até atingir ela perto dos 5 graus, onde então a diferença de temperatura vai se tornar menor e tu não tem mais a sensação de frio. Então, uma dica, até a gente costuma brincar, né, mas a gente não utiliza isso na prática, porque a gente tem medo. Mas no inverno, o correto para aquecer o corpo rapidamente seria tomar um banho gelado, porque aí tu resfriaria a tua pele, deixaria ela numa temperatura mais equilibrada com o ambiente, e a sensação de frio, ou a transferência de energia do teu organismo, do teu corpo para o ambiente, né, iria parar e tu não teria mais a sensação de frio. Mesma coisa no verão. A pior coisa que fizemos é tomar banho gelado. Por quê? Porque a temperatura do ambiente já está alta. E aí nós resfriamos o nosso corpo, né, tomando banho gelado. Então, tu aumenta a diferença de temperatura do corpo e o ambiente. Então, depois que tu sai do banho gelado, né, então a transferência de calor vai ocorrer, né, do ambiente para o teu organismo muito mais rapidamente devido à diferença ter aumentado. Tu vai ter uma sensação de calor muito pior do que tu estava sentindo antes. Tá? Então, tá explicado esse experimento que vocês fizeram, tá? Essa sensação que vocês tiveram. É normal a gente dizer, então, que os objetos estão numa temperatura menor, principalmente se falando de metais, mas na realidade não estão. Eles estão na mesma temperatura do ambiente. O que acontece é que existem materiais que são bons condutores de calor, né, e ao encostar eles perdem, né, ou o nosso organismo perde rapidamente energia para esses objetos, e dá essa sensação de que eles estão uma temperatura menor. Tá? Eu vou propor para vocês, né, escrito, uma outra atividade onde vocês vão testar melhor esta sensação. Tá? Então, para a aula de hoje seria isso. Uma ótima semana para todos, né? E até a próxima.